Olá, estou aqui para uma revisão, fazendo um vídeo para a gente falar um pouquinho mais do PROC-V, da função PROC-V e da função C, que é o SE, né, função teste lógico, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de uma planilha que a gente vai precisar conjugar essas duas funções. Ok? Isso foi uma dúvida de uma pessoa lá do nosso grupo Nutrindo com Excel. E esse vídeo vai fazer essa revisão porque essas duas fórmulas são super importantes e super usadas nessas planilhas que eu faço, que eu desenvolvo para a área de nutrição. Tá? Então eu peguei aqui uma planilha que eu já fiz uma videoaula que eu falei sobre um cálculo de custo de uma salada de fruta. Tá, então aqui eu já coloquei o nosso banco de dados, botei aqui algumas frutas, um fator de correção e o preço de cada fruta. Tá, coloquei aqui código a partir do 100, 101, 102 até o 106. Tá, eu posso estender isso aqui, porque pode ser que futuramente eu coloque outras frutas aqui embaixo. Tá? Eu posso fazer, no caso, eu posso criar um banco de dados de, sei lá, 50 frutas e ao longo do ano eu vou fazendo essa salada de fruta com frutas variadas e elas já estariam aqui no meu banco de dados. É só eu vir aqui na minha receita e alterar essa minha composição, tá? Se eu quiser colocar realmente lá 50 frutas, eu vou precisar aumentar isso aqui, porque eu tô com muito pouco campo. Então até alguém me perguntou lá, né, como é que eu insiro linhas? Você vai vir aqui na esquerda aqui nessa régua, clicar com o botão direito no mouse e inserir. Caramba, mas é uma linha por vez que eu consigo botar? Não, eu quero botar uma quantidade maior. Eu vou marcar aqui, por exemplo, eu vou marcar aqui 5 linhas. Se eu clicar com o botão direito e der inserir, ela vai inserir mais 5 linhas iguais àquela. Então, eu posso aumentar gradativamente, tá? Como aqui a ideia é ensinar essas funções, vamos diminuir um pouquinho aqui para eu conseguir ver essa minha parte de baixo aqui na mesma tela, ok? Então, vamos iniciar aqui com os nossos códigos. 100, 101... Opa, aqui tem fórmula, deixa eu tirar. Vamos colocar só esses dois códigos. O que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer aqui o meu alimento referente a esse código aqui 100. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que falar para o Excel que ele tem que ir lá no meu banco de dados, procurar esse código 100 e trazer o que está do ladinho dele aqui. Essa função é a função PROC-V. Então, eu vou começar a minha função, tá? Para começar a função, sinal de igual, vou escrever PROC-V, ok? Ele já vai dar uma cola aqui para mim, aqui embaixo. Então, meu PROC-V é o meu valor procurado. Eu tenho 4 informações no meu PROC-V. É o valor procurado, matriz tabela, ou seja, o valor procurado, no caso, é esse código aqui, o 100. Eu vou clicar já aqui. Matriz tabela é lá no meu banco de dados, tá? Número, índice, coluna é a posição que vai estar a informação que eu quero que ele traga para mim. E a quarta informação é procurar intervalo. É uma informação que eu ainda tenho um pouco de dúvida. Ou você vai colocar 0 ou 1. O 0 é o valor exato e o 1 é aproximado. Eu nunca usei o 1, eu sempre uso o 0. Eu sempre quero o valor exato, então eu sempre vou usar o 0. Um dia que eu usar o 1 e entender a função dele, eu vou mostrar, fazer um vídeo para vocês. Tá? Mas por enquanto a gente vai usar o 0. Então vamos começar aqui nossa fórmula. PROC-V, valor procurado. É a nossa célula A5, então eu vou clicar na célula A5. Ele vai escrever aqui para mim A5. Sempre eu vou separar com ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula. Matriz tabela. Eu vou lá no meu banco de dados com o meu mouse. Clico no banco de dados. E eu vou marcar a minha tabela.
Marquei minha tabela. Você vai ver que aqui em cima, na minha caixa de função, vai estar a minha fórmula aparecendo. Então, vou lá no meu ponto e vírgula novamente. Depois que eu dei meu ponto e vírgula, eu posso voltar lá para minha receita. Tá? Deixa eu apagar, porque acabou que ele, na hora que eu cliquei, ele escreveu aqui receita. Então, tá. Então, tem um detalhe. O meu banco de dados, eu posso inserir muitas e muitas outras informações. Então, eu não vou limitar aqui na minha tabela A5, 2 pontos K21, tá? Eu vou apagar esse 21, que é a linha final. Eu vou colocar 999, que eu tenho 999 linhas para inserir as informações que eu quiser. Ah, Ingrid, quero botar 5.000 informações, 5.000 alimentos ali. Então, eu vou colocar 999 mais o 9. Mas não é o caso, eu vou colocar só o 99. 3 noves. Ok? Então, vamos continuar a nossa função. Estamos indo para a nossa terceira informação, que é o número índice coluna, que é a posição. Se eu for aqui para o meu banco de dados, o que eu quero que ele traga é uma mão. Na minha tabela, uma mão está na segunda coluna da tabela. Então, o número que eu vou inserir lá é 2. Você vê que eu vou para lá e para cá e ele fica escrevendo coisinhas aqui. Eu vou apagar. Então, eu simplesmente vou colocar 2, que é a posição 2. Ponto e vírgula, eu quero o valor exato. Ou vai ser 0 ou 1, ou verdadeiro ou falso. Eu sempre uso 0, que funciona. Fechei meu parêntese. Você viu que ele até escureceu aqui os parênteses que ele confirmou que está pronta a minha fórmula e dou Enter. Ele trouxe aqui para mim uma mão. Tá? Então, a minha fórmula está perfeita. Ele trouxe uma mão. Eu vou puxar aqui para baixo a minha fórmula. Se eu completar aqui os meus códigos, ó, ele trouxe para mim aqui. Mas aqui no caso ele vai vir até aqui, tá? Essa tabela vai ficar com a fórmula dela pronta. Ela vai ficar prontinha, posso até inserir mais linhas aqui e deixar já com a fórmula para eu vir aqui inserir meus códigos e ela ir aparecendo aqui os alimentos. Só que ela fica muito feia aqui com esse sinal de erro, né? Inclusive, na hora que eu vier aqui para os cálculos, se eu tiver esses símbolos aqui de erro, de função errada, quando eu chegar aqui no somatório, ele não vai conseguir somar, ele vai dar problema. Então, o que a gente faz para tirar esses erros que ficam super feios aqui? Eu vou associar a nossa função PROC-V com a nossa função C, que é a SE. É o C vazio, que a gente chama de C vazio. Que é a nossa função. Vou pegar uma colinha aqui, ó. Eu botei a nossa PROC-V, tá? Que é o PROC-V, valor procurado, tabela matriz, posição 0, que eu já expliquei. E a nossa função C é o seguinte: C, eu tenho 3 informações, tá? Teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso. Teste lógico, é como se ele falasse assim: C, você achar isso, você vai me trazer isso. Se não, você vai me trazer aquilo. É mais ou menos o que é a fórmula C. Bom, então a gente vai lá na nossa receita, né? E a gente vai conjugar o nosso PROC-V com nossa função C vazio, para ficar vaziozinho aqui quando aqui tiver vazio, tá? Então vamos voltar aqui. PROC-V está pronto? A gente vai com o mouse, com o cursor do mouse aqui antes da palavra PROC-V e vai começar com a nossa fórmula C. Bom, então, a primeira informação da nossa fórmula C é o teste lógico, né? Então, o nosso teste lógico vai ser: se A5 for igual a vazio, esse vazio eu vou colocar
aspas, sem nada no meio, aspas, aspas, tá? É esse que é o vazio. Então, se o A5 for vazio, ponto e vírgula, eu vou trazer o quê? Eu vou trazer o quê? Boa pergunta, deixa eu ver. Eu vou trazer o PROC-V, não. Ah, não, se tiver vazio, eu vou trazer vazio, é isso que eu vou fazer. Tô meio perdida aqui. Se o A5 for igual a vazio, eu vou trazer vazio. Mais duas aspas, sem nada no meio. Ponto e vírgula. Se não, se for falso, se não for vazio, eu vou trazer o PROC-V. Vou lá para o fim da fórmula, boto mais uma aspas, aspas não, parêntese, para fechar a minha fórmula do C vazio e dou Enter. Então, vamos voltar aqui na nossa fórmula. Não, calma aí. Então, a nossa fórmula ficou o seguinte, ficou uma fórmula PROC-V. Essa fórmula do PROC-V foi o terceiro item da nossa fórmula do C vazio, tá? Vamos voltar aqui, ó. Temos o nossa função PROC-V. PROC-V, valor procurado, primeira informação, segunda informação, tabela matriz, terceira posição e a quarta é o nosso zero. E a nossa função C com três informações. C, o teste, a primeira informação, o teste lógico, a segunda, o valor se verdadeiro, a terceira, o valor se falso. Esse valor se falso é o nosso PROC-V, no nosso caso lá da nossa tabelinha que a gente estava montando, tá? Então, o teste lógico é se a nossa célula A5 for vazia, valor verdadeiro, vou trazer vazio. Se for falso, ou seja, se ela não estiver vazia, eu vou trazer o meu PROC-V, tá? Deu para entender, pessoal? Vamos testar então. Vamos pegar aqui nossa fórmula que está com o C e o PROC-V conjugado. Vamos fazer o preenchimento automático para toda a nossa tabela e pronto. Então aqui, ó, célula A12 vazia, célula B12 vazia. Célula A13 vazia, célula B13 vazia. Se eu começar a botar dados aqui, o que houve? Ah, deu um erro. Foi até bom dar um erro. Eu não fiz as travas, tá? As travas são muito importantes. Então, por exemplo, o que eu vou precisar travar aqui nesse caso? A nossa tabela, banco de dados, vai ser sempre A5K999. Se eu puxar para baixo aqui sem travar, se reparem aqui, ó, A5, A6, A7, ela vai sempre deslocando a tabela. Tá? Então, eu tenho que travar para ela não fazer esse preenchimento relativo. Então, eu vou vir aqui, entre o A e o 5, eu boto o cursor do mouse e vou no F4. F4. Aí, ele vai inserir cifrão antes do A e cifrão antes do 5. Mesma coisa, eu vou com o cursor aqui, no meio do K do 999, aperto o F4 que ele vai inserir o cifrão para travar. Agora sim, dou Enter. Agora sim, vou fazer o meu preenchimento automático. Eu até gosto de errar, para vocês verem que é normal. E é assim que a gente vai fazendo nas nossas tabelas, errando e acertando. Agora sim, ó, posso botar números aqui aleatoriamente. Ó, aqui deu erro porque não tem nada. Tá, então tem que ter informação lá. Ok, 107 tem? Acho que não tem. O último aqui é o 106. Tá? Então, tá pronta. Se eu apagar aqui os códigos, eu quero deixar a tabela pronta para quando eu precisar usar. Apaguei os códigos, aqui fica tudo bonitinho, ó, aqui fica sem nada. Coloquei os códigos. Quem faz isso é a nossa conjunção do PROC-V com o C vazio. Tá? Vamos dar aqui mais um exemplo. Agora eu quero copiar, por exemplo, fator de correção. Fator de correção também está aqui no nosso banco de dados. Tá? Ele é a terceira coluna da nossa tabela.
Então, ao invés de escrever aquela fórmula toda de novo, eu vou pegar essa fórmula e vou jogar para cá. Só que eu vou ter que travar outras coisas. Por exemplo, eu vou fazer esse fator de correção em função do código que eu vou ter aqui. Então, eu vou travar a A5. Eu vou travar só a coluna A, porque na hora que eu trouxer para baixo, eu quero que ele pegue A6, A7, A8. Então, eu vou colocar só o cifrão na frente do A. Então, travei a coluna A. Vou travar aqui também o A5. Travei aqui também. O banco de dados já está travado. A posição aqui, 2, que está 2 aqui, que vai mudar, eu vou ter que mudar manualmente. Dou Enter. Continua aqui uma mão. Mas eu vou copiar com Ctrl C, lá no Ctrl, vou dar um Ctrl V lá no fator de correção. Como estava igual a fórmula, tudo travado, eu vou ter que mudar aqui a posição. Ele apareceu uma mão, né? Eu vou mudar aqui, vai ser a posição 3, que é o fator de correção. Dou Enter. Ele apareceu aqui o fator de correção do mamão. Ok? Então, aqui eu já posso trazer para baixo essa minha fórmula do fator de correção. E na hora que eu botar aqui outros códigos, ele já vai trazer para mim. Tá? Então, essa associação da função C com a função PROC-V é somente para ficar vazio aqui, para não ficar uma planilha feia, poluída, e na hora que a gente vier, por exemplo, preço total, eu vou ter aqui embaixo um somatório. Se eu tiver aqueles sinais de erros aqui em cima, ele não vai somar aqui, tá? Então, é isso. Acho que eu vou parar por aqui. Espero que vocês que ainda estivessem com dúvida, espero que tenham resolvido as dúvidas, tá? E qualquer outra dúvida aí, é só colocar lá no grupo que a gente busca uma solução, busca uma revisão, uma nova explicação, para ninguém ficar com dúvida. Tá bom? Então esse é um vídeo bônus e até o próximo vídeo.